Eu entrei na floresta achando que estava sozinho, mas agora algo lá dentro reage toda vez que eu penso nele. Não é uma memória, é como se pensar fosse o mesmo que chamar. Eu me chamo Lucas. Trabalho com levantamento ambiental para uma empresa de reflorestamento. Meu serviço é simples: entrar em áreas isoladas, marcar coordenadas, fotografar o terreno e voltar com um relatório. Nada místico, nada perigoso, nada que envolvesse ficar olhando por cima do ombro. Naquele mês, me enviaram para mapear uma faixa de mata fechada entre duas cidades pequenas, cortada por uma antiga trilha de caçadores. Era uma área esquecida, mas não inexplorada. Já tinham passado outras equipes por ali. O que me chamou a atenção foi o silêncio nos registros. Nenhum animal de médio porte, nenhuma trilha recente, nenhum ruído captado nas gravações automáticas. Disseram que era normal. A floresta descansa em certas épocas. Eu aceitei sem questionar. Cheguei ao local pouco depois do meio-dia. O sol mal tocava o chão. As árvores formavam um teto fechado e o ar era pesado, como se a mata estivesse segurando a respiração. Armei minha barraca próximo a um antigo marco de pedra, deixado por algum projeto antigo. Era um ponto lógico, visível, seguro. Havia marcas de fogueiras antigas, latas enferrujadas, restos de fita demarcatória, provas de que outras pessoas já tinham estado ali e ido embora. Isso me tranquilizou. Na primeira noite, preparei café, anotei coordenadas, gravei um áudio para a empresa. Disse que tudo estava normal. E, naquele momento, eu realmente acreditava nisso. Quando desliguei o gravador, ouvi algo. Não era um som alto. Não vinha de um ponto fixo. Era como uma respiração lenta demais para ser humana, mas irregular demais para ser vento. Parecia próxima, não atrás de mim, nem à frente, ao redor. Virei rápido, com a lanterna tremendo na mão. A floresta estava imóvel. Nenhum galho, nenhuma sombra, só o silêncio voltando, como se tivesse sido interrompido por engano. Eu ri, nervoso. Disse em voz alta que estava cansado, mas, enquanto deitava, tive uma sensação estranha, como se aquele som não tivesse vindo da floresta, mas de algo que já estava ali. Depois das marcas no chão, eu tentei manter a rotina. Dizia a mim mesmo que aquilo tinha explicação. Um animal grande, um tronco arrastado, alguma brincadeira de caçadores. Mas algo mudou em mim. Eu comecei a pensar em ir embora com mais frequência. E foi aí que percebi o padrão. Sempre que a ideia de sair surgia, os sons voltavam. Primeiro, um estalo seco, como galhos sendo quebrados bem devagar. Depois, aquele mesmo som de respiração, irregular, pesado, como se algo estivesse forçando o ar por um espaço estreito. Não vinha de um ponto fixo. Parecia girar ao redor da barraca, mudando de lugar. E então, silêncio. Um silêncio tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração. Na manhã seguinte, os sulcos no chão estavam mais próximos da barraca. O semicírculo tinha se fechado um pouco mais, como se algo estivesse ajustando a distância. Tentei apagar tudo de novo. Cobre com terra, folhas, galhos. À noite, os sons voltaram. No dia seguinte, as marcas estavam ali outra vez, idênticas, no mesmo formato, como se a floresta estivesse lembrando por mim. Foi quando notei as árvores. Alguns troncos tinham manchas escuras, irregulares, como se algo tivesse sido pressionado contra a casca. Não era seiva, não era fungo. O pior, todas estavam na altura exata do meu rosto. Eu comecei a sentir que não estava mais sendo observado, mas medido. Passei a evitar pensar em ir embora, mas isso não ajudou. Os sons começaram a surgir mesmo sem eu provocá-los. Mais próximos, mais frequentes. E, em certas noites, eu sentia algo diferente. Não medo, mas a sensação de que aquilo já sabia quem eu era. E estava apenas esperando. Na 8ª noite, eu não consegui dormir. O ar estava pesado, quente demais,
como se a floresta inteira estivesse sem vento. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nem mesmo o som distante de folhas se movendo. Só aquele vazio, denso, que fazia meus ouvidos apitarem. Eu estava deitado, olhando para o teto da barraca, quando senti, primeiro, uma leve pressão na lateral, como se alguém tivesse encostado o dedo. Depois outra, e outra. A lona começou a afundar em vários pontos ao mesmo tempo. Não havia forma. Não havia peso concentrado. Era como se algo grande estivesse se espalhando por fora, tentando encontrar um jeito de entrar. Eu fiquei imóvel, segurando a respiração. Então senti o tecido roçar no meu rosto. Frio, úmido, como se estivesse respirando junto comigo. Quando tentei me mover, a barraca cedeu ainda mais. A pressão aumentou, lenta, paciente. Não era um ataque, era um teste. Eu gritei. O som saiu falho, preso na garganta. No mesmo instante, tudo parou. A lona voltou ao normal, como se nada tivesse tocado. Passei o resto da noite sentado, com a lanterna ligada, esperando o sol. Quando finalmente amanheceu, eu quase não reconhecia o lugar. O semicírculo no chão havia desaparecido. No lugar dele, havia algo novo, um símbolo, gravado fundo na terra, com linhas curvas fechadas, repetindo exatamente o formato das marcas, mas agora completo. Não era aleatório, não era natural, era preciso. Eu soube, sem entender como, que aquilo não era um aviso, era um registro, como se algo tivesse acabado de escrever. Você está aqui. Eu fui embora no dia seguinte. Não desmontei o acampamento com cuidado. Não apaguei o símbolo. Não olhei para trás. Dirigi por horas sem parar, como se a estrada fosse a única coisa que ainda me mantinha acordado. Quando finalmente cheguei em casa, achei que tudo acabaria ali. Mas a floresta não ficou para trás. Na primeira noite, acordei com o mesmo som. Não vinha de fora. Não vinha de lugar nenhum. Era aquela respiração lenta, irregular, ecoando dentro do quarto. Levantei, acendi a luz, abri a janela. Nada. Mas o ar estava pesado, igual aquela noite na mata. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas coisas. O silêncio ficava mais denso quando eu pensava no símbolo. O som da casa mudava, como se os estalos do prédio imitassem galhos se partindo. Às vezes, o espelho do banheiro embaçava sozinho, exatamente na altura do meu rosto. Eu tentei não falar sobre isso. Tentei não lembrar, mas era inútil, porque quanto mais eu tentava esquecer, mais a sensação voltava. Não era medo, era reconhecimento, como se algo tivesse aprendido meu nome sem precisar ouvi-lo. Uma madrugada, acordei com a impressão de que não estava sozinho no quarto. Não vi nada, mas senti a mesma pressão invisível no ar, a mesma presença, imóvel. Foi quando entendi. Ela não me seguiu. Ela não saiu da floresta. Ela apenas me marcou. E agora, toda vez que penso nela, toda vez que lembro do símbolo, eu sinto que algo, em algum lugar, se ajusta, como se estivesse confirmando minha posição. Às vezes, sinto que ele não quer me machucar, só quer que eu nunca a esqueça. Se você ainda está ouvindo, talvez também tenha sentido alguma coisa se mover no silêncio. Talvez não tenha sido só uma história. Se esse relato te marcou de alguma forma, deixa um like. Isso ajuda esse tipo de história a continuar aparecendo. E se inscreve no canal. Nem todas as coisas estranhas ficam presas à floresta. Algumas encontram quem esteja disposto a escutar. Boa noite. E cuidado com o que você pensa quando estiver sozinho.